Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Amanhã estreia do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro 2024, Campeonato Brasileiro Betano. É bom lembrar que a Betano adquiriu, né, o direito de name right do Campeonato Brasileiro 2024, portanto, começa amanhã e o Bahia enfrenta o Internacional em Porto Alegre. Jogo dificílimo para o Bahia. O Inter, é verdade, não foi bem no meio da semana, só empatou com um time horrível aí, a torcida inclusive protestando contra o treinador do Internacional, né, que tem que se defender nas entrevistas também, o Kudê. Já não é a primeira passagem do Kudê pelo Internacional, mas a verdade é que o Internacional, assim como o Bahia, investiu demais. Acho que o Inter investiu até mais que o Bahia nesse Campeonato Brasileiro e os resultados não são bons, né? O Inter perdeu nas semifinais do Campeonato Gaúcho e agora estreou, né, com um empate em 0-0 contra um timinho que eu não vou nem saber o nome. Depois eu vou pesquisar o nome aqui, a galera edita e escreve aqui para vocês contra quem o Inter empatou no meio da semana. No retrospecto eu vou na colinha aqui com o pessoal da Inexperiência de São Paulo, que sempre me enche de informações aqui. O Bahia em 2018 também entrou inaugurando o Campeonato Brasileiro contra o Internacional, perdeu 2-0 na oportunidade. O último confronto foi em 23 e deu tricolor 1-0 contra o Internacional na Arena Fonte Nova, inclusive um resultado importantíssimo para o Bahia. O Inter não perde há 14 jogos, é verdade, no período são 10 vitórias, 4 empates, sendo que os empates são todos nos últimos 4 jogos. E os 3 últimos resultados do Internacional de Porto Alegre são 0-0. E aí talvez essa seja a grande satisfação do torcedor do Internacional, né, que investiu tanto no setor de ataque, trouxe um monte de gente lá de fora, pagando salários astronômicos, né? E o Borré, inclusive, é um deles. Enfim, o Ener Valencia deve ser ausência para esse jogo, já não jogou no meio da semana. E o Bahia entra como o time que mais jogou até aqui na temporada. São 24 jogos até o momento, portanto, fundamental, né, aquilo que o Rogério fez. Eu sempre enalteci essa tomada de decisão do Rogério, de fazer girar, né, o elenco, né, dar oportunidade a todos os jogadores, e foi isso que o Rogério fez. Uma pena que que o próprio Rogério ainda não tenha um 11 definido, né, aquilo que ele fala, não, esses são no momento os melhores 11 para eu colocar em campo. Usou isso no primeiro Bravi como estratégia, não deu certo, depois nas 2 finais também modificou o time, ou seja, a gente até agora, nesses 24 jogos do Bahia, a gente não consegue escalar o time do Bahia de 1 a 11, né? Sempre tem 2 ou 3 dificuldades assim de definição de quem são os titulares no Esporte Clube Bahia. O provável escalação do Bahia, conforme a galera da experiência aqui, é o Marcos Felipe, Santiago Arias, Canu, Cuesta e Rezende na lateral esquerda, o Caio Alexandre, Jean Lucas, o Cauli e o Everton Ribeiro, e na frente, né, que é a grande discussão aí, a princípio tem Biel e Tassiano, ou Luciano Juba e Tassiano. Talvez essa seja a grande dúvida do Rogério hoje. O primeiro Bavi ele começou com o Juba, o segundo ele começou com o Biel, né, nas 2 finais do Campeonato Baiano. Portanto, acho que essa é a grande dúvida aí do Rogério para estrear no Campeonato Brasileiro 2024. O jogo é importantíssimo para as pretensões do próprio Rogério Ceni, né, que alegra o cansaço, a rotatividade, o desgaste que é o Campeonato Brasileiro, e isso a gente sabe que os clubes do Nordeste sofrem, né? A logística é muito complicada pelo fato do Brasil ser um país país muito grande, né? Um país como se fosse realmente um continente. A verdade é essa, e quem mora longe, lá para o Nordeste, sempre tem que fazer essas viagens. Para Porto Alegre, por exemplo, não tem voo direto, apesar de que o Bahia, desde a chegada do Grupo City, aí uma grande aquisição do Bahia, a contratação da Offside, que é a empresa de logísticas dos grandes clubes da América do Sul. Então a Offside ela é responsável pela logística dos clubes, e o Bahia foi uma das primeiras atitudes do Grupo City foi contratar a Offside
para fazer os voos diretos, né? O Bahia não faz mais conexão, todos os voos são fretados e todas as vezes que tiver conexão nos voos dentro do Brasil, isso e na América do Sul também, o Bahia viaja em voo fretado, com voo direto, e foi isso que o Bahia fez para jogar contra o Inter. O Bahia ganhou um ânimo novo após ganhar do Náutico, né, em casa por 3-0, não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo os gols saíram e o Rogério citou isso até como uma grande conquista nesse jogo de quarta-feira, a volta da confiança de alguns jogadores, do próprio torcedor com relação ao time. A dificuldade de jogar contra o Inter, ela é sempre muito grande, né? Quem já jogou no Sul sabe a dificuldade que é jogar lá no Beira-Rio, mas acho que o Bahia tem que tirar proveito desse momento ruim que vive principalmente o setor ofensivo do Internacional, jogar fechadinho, logicamente. O Bahia tem um esquema de jogo de posse de bola, né? De ficar com a bola nos pés. A gente vai ver como vai ser a reação desse primeiro jogo contra um grande time jogando fora de casa. O Bahia teve algumas experiências contra a CRB e contra o Ceará, foi bem, venceu os 2 jogos, mas agora é um outro tipo de exigência, né? O Inter é um time de ponta do Campeonato Brasileiro, com grandes investimentos, e a gente vai aguardar para ver como é que os jogadores do Bahia vão reagir com essa possível enfrentamento de um time com investimento do mesmo nível do Bahia, talvez o primeiro do ano, né? Que fez investimentos parecidos com o que fez o Sport Clube Bahia na temporada. E o Bahia aproveitar, né? Aproveitar essa má fase do Inter, talvez explorar um pouco a velocidade do Caule e do Biel, ou o próprio Juba, que é um jogador de bola parada muito importante, mas a gente torcer para que o Bahia jogue, principalmente como jogou contra o Ceará. Foi um jogo competitivo, ele conseguiu competir, conseguiu ganhar nos confrontos 1 contra 1, isso é fundamental no Campeonato Brasileiro. E atenção, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo, portanto, os detalhes é que definem as partidas. Então, atenção, concentração e, logicamente, a parte física, parte de força, a parte de mental, ela é fundamental para as pretensões do Bahia, especificamente nesse jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Tá certo, galera? Esse é o momento pré do Black. Fiquem atentos, fiquem ligados, vamos torcer muito para que o Esquadrão de Aço volte com um grande resultado lá do sul do Brasil. Fiquem todos com Deus, aproveita, deixa o likezinho aí no vídeo, espalha com a galera, vamos bater 30 mil inscritos logo. Tô ansioso por esse número para a gente poder... Tem sorteio das camisas do Bavi no Instagram, e vou fazer um outro sorteio com os bonés do Black, então para chegar aqui também, eu vou combinar com vocês para a gente fazer o sorteio também. Fiquem todos com Deus, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.